glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor, uma boa tarde. A paz do Senhor, aleluia. Glória a Deus, uma boa tarde para todos, 17 horas e 11 minutos. Agradecemos a todos que têm acompanhado as orações pelo Zap. O nosso irmão Laílson já contactou, informando que já vai estar voltando a postar as orações pelo YouTube. Já resolveu o problema do aparelho dele e graças a Deus está voltando ao normal. Amém? Mas enquanto isso, continuamos orando. Amém. Porque, apesar de toda a luta, a melhor resposta para a luta é a oração. Amém. Glória a Deus. Daniel capítulo 8, que nós estamos nesse mês de agosto orando com base no livro de Daniel. E aqui no capítulo 8, o versículo de número 2, diz o seguinte: a visão de Daniel de um carneiro e de um bode. Versículo 2: e vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Versículo 3. Levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte, e para o meio-dia. E nenhum animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando essa visão, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro, e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante do bode. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu, e de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe entregou, e o exército lhe foi entregue como sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, e fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse: outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de que sejam pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Versículo 14. Glória a Deus. Tudo tem o tempo determinado por Deus.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Os reinos representados por esses animais, os impérios representados na figura desses animais, de bodes, de carneiros, os chifres representando os seus reis, os seus imperadores, os seus dominadores, homens que comandam homens, levando-os para a guerra, para o conflito, para a destruição, para combaterem a verdade, para combaterem a justiça de Deus, e Deus contemplando tudo isso e conduzindo a história da humanidade conforme o parecer que o Senhor já tem determinado na terra. Oh, aleluia! Senhor, é tão bom ser teu servo. É tão bom conhecer as verdades que o Senhor já deixou escrita antes da fundação da terra. Porque o Senhor já tinha seus projetos desde quando o inimigo ele se rebelou contra o Senhor nos céus. E o Senhor, ao formar a terra, já no primeiro casal, estabeleceu a condenação de Satanás, quando o Senhor disse que o diabo lhe feriria o calcanhar, da semente da mulher nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente, e esta lhe feriria o calcanhar. Meu Deus, sabemos que o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. O Senhor é aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Não há semelhante a ti, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em todo o universo. O Senhor é poderoso, é soberano, é glorioso, é majestoso. Tudo está sobre o teu controle. O Senhor Jesus Cristo disse: todo o poder é-me dado no céu e na terra. A ti, Senhor, exaltamos, a ti glorificamos, a ti consideramos como o nosso primeiro e o nosso último. Pai, bom é te servir, porque tudo isso que já aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer, não vai nos surpreender, porque estamos aguardando os acontecimentos previstos na tua palavra a respeito dos últimos dias e tudo que iria acontecer antes da volta do Senhor. E o Senhor mesmo disse: quando vê essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Oh, meu Deus. Poderoso Senhor. Glórias, honras a ti, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Domínio nas tuas mãos, autoridade e poder é dado a ti, foi dado. E o Senhor continua, Senhor, reinando, meu Deus. Senhor, a tua palavra diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Tem misericórdia da nação brasileira, tenha misericórdia das nações, tenha misericórdia dos povos, abre o entendimento para que vejam a tua grandeza e o teu poder e se convertam a ti. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por esse pequeno tempo que o Senhor tem dado ao teu filho para estar fazendo esse pequeno serviço para a tua glória. É tão simples, mas é tão feito de coração. Que cada irmão receba a palavra do poder que há do Senhor, a autoridade que há no Senhor neste dia, Pai. Dê força, dê ânimo, dê graça, dê sabedoria ao teu povo, Pai, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, abençoa todos os irmãos que estão orando conosco, aqueles que sabem a necessidade que há de estarmos em oração. Aos que estão enfermos, aos que estão se recuperando, aqueles que estão em tratamento, que o Senhor tem sustentado, continua, Pai, dando graça,
dando força, dando saúde. Receba força, meu irmão. Não desanime, porque maior é aquele que está conosco. O Senhor não nos deixa só. Não estamos só. Não se sinta só nessa peleja. O Senhor dos Exércitos, Ele está contigo. Amém. Como diz o apóstolo, o Senhor dos Exércitos está conosco. É o salmista. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Deus abençoe a todos e uma boa tarde.